nessa terceira aula, você vai ter a oportunidade de observar os aspectos decorrentes das duas primeiras aulas, né? Então, em função do que falamos da matriz estatal, nós vamos consolidá-la agora, na sequência, logo no início da nossa apresentação, a partir das normas jurídicas. Então, é muito importante que você conecte, tenha feito a revisão das duas primeiras aulas para que você agora entenda a importância e qual a procedência das normas jurídicas em contraponto às normas técnicas que você já conhece. Partindo, então, da nossa matriz estatal, que foi dissecada nas duas primeiras aulas. Então, agora, ao lado da matriz estatal, nós vamos agora acrescer três pirâmides, não é? Três pirâmides que correspondem aos três níveis político-administrativos, três pirâmides que correspondem cada uma a um nível político-administrativo. A primeira está no plano federal, então normas jurídicas federais. A segunda corresponde às normas jurídicas estaduais, lembrando sempre que nós temos então 26 unidades federativas e uma unidade distrital, que corresponde ao Distrito Federal, e por último, uma pirâmide relativa às normas jurídicas municipais. Então, principiando aqui pela primeira pirâmide, ou se você preferir, pelo primeiro triângulo, não é? Nós observamos aqui, nessa estrutura de normas jurídicas, que no ápice dessa pirâmide, aqui, precisamente, no topo da pirâmide, nós vamos encontrar uma única norma jurídica, a Constituição Federal Brasileira, a norma jurídica mais importante do Brasil. Então, ela está encimada no topo dessa pirâmide. Então, nós temos lá a Constituição Federal, uma única norma jurídica nessa parte aqui, na parte superior. Abaixo da Constituição Federal, abaixo dessa região ali que corresponde ao topo da pirâmide, nós encontraremos algumas normas jurídicas, veja que eu estou falando no plural, algumas normas jurídicas que correspondem às leis complementares federais. Um exemplo de lei complementar federal, Código Tributário Nacional. Então, ele vai ficar nessa região aqui, abaixo do topo, onde está a Constituição Federal. Uma terceira região corresponde a esse espaço aqui, onde nós encontramos as leis ordinárias federais. As leis ordinárias federais. Quais são essas leis? Alguns exemplos de leis ordinárias federais, né? Código Civil é uma lei ordinária federal. Código Penal é uma lei ordinária federal. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei ordinária federal. O Estatuto do Idoso é uma lei ordinária federal. Então, a maior parte das legislações federais se encontra nesse espaço aqui, que é a terceira região que nós temos nessa pirâmide. Depois nós pulamos aqui esses tracejadinhos aqui, correspondem a algumas normas que nós deixamos à parte, não é? Afastadas para que não compliquem o nosso desenvolvimento e o vosso aprendizado. E aí temos uma base aqui na pirâmide, uma base aqui que comporta os atos administrativos federais, que não são leis, São normas jurídicas, mas não são leis. E falaremos na sequência. Passando agora para a segunda pirâmide, no plano dos estados, nós temos as normas jurídicas estaduais. Então falaremos das leis estaduais, por exemplo, das leis do Estado de São Paulo, leis estaduais. A principal delas, que está aqui nesse topo, corresponde à Constituição Estadual.
Se estamos falando das leis do Estado de São Paulo, esse topo aqui, então, nesse topo nós encontramos a Constituição do Estado de São Paulo. Como temos a Constituição do Estado do Acre, a Constituição do Estado do Amazonas, do Paraná, do Rio Grande do Sul, cada estado tem a sua Constituição estadual, que está aqui, ó, solitária, no topo dessa segunda pirâmide. Depois nós temos uma região aqui abaixo da Constituição estadual, onde estão as leis complementares estaduais. Cada estado, então, tem um certo conjunto, arcabouço de normas estaduais, aqui, leis complementares estaduais. Na terceira região aqui, nessa terceira região demarcada nessa pirâmide, nós temos as leis ordinárias estaduais. Então, temos aqui, por exemplo, falando do Estado de São Paulo, tirando o Estado de São Paulo como paradigma, não é? As leis ordinárias do Estado de São Paulo. Depois temos uma região aqui achurada que nós estamos afastando, né? Não estamos tratando dessas normas que estão ali, para simplificar. E, por último, na base aqui da pirâmide, nós encontramos os atos administrativos estaduais, decretos, resoluções, portarias, etc., claro que vinculados a um determinado estado, e com jurisdição apenas nesse estado. As leis do Paraná não valem em São Paulo, as leis de São Paulo não valem no Rio de Janeiro, e assim por diante. Então, esse âmbito aqui é um âmbito limitado à jurisdição do estado. Tá? O terceiro nível aqui seria o âmbito local municipal, que corresponde então a essa pirâmide aqui. Tá? Então, nessa pirâmide, a lei mais importante aqui do município de São Paulo, tirando o município de São Paulo como paradigma, é a lei orgânica do município. Ela fica aqui nesse espaço aqui, no topo da pirâmide municipal, de normas jurídicas municipais. Abaixo dela, nós temos as leis complementares municipais. Na terceira região aqui demarcada, as leis ordinárias municipais, depois nós pulamos aqui algumas leis, aí, algumas normas jurídicas municipais e vamos então para a base da pirâmide, onde estão os atos administrativos municipais. Então, essas três pirâmides, elas representam qual a situação, como as normas jurídicas estão implementadas no nosso ordenamento e como elas são escalonadas pelos níveis aqui, tá? Então, isso explicita claramente a nossa topologia de normas jurídicas no âmbito nacional. Isso tudo decorre da nossa Constituição Federal. Passando agora para essa classificação das normas jurídicas. Nós vimos agora nessas pirâmides que as normas jurídicas são de duas categorias, ou leis, então nós falamos em leis, ou falamos em atos administrativos. Você se lembra, nós acabamos de ver, que na pirâmide nós poderíamos dizer que a parte mais importante da pirâmide corresponde às leis. E na base, depois da última lei, estão ali os atos administrativos, não é? Então, como é que nós podemos classificar as leis e classificar os atos administrativos? Então, leis, pegando as leis, não é? Leis. Então, nós temos Constituição Federal ou estaduais. Temos uma Constituição Federal e temos 27 constituições federais. Os municípios têm lei orgânica, não têm Constituição. Tá? Depois temos leis complementares, federais, estaduais, municipais e leis ordinárias, federais, estaduais e municipais. Então, essa é a classificação quanto às normas jurídicas que nós chamamos aqui de leis. Agora, precisamos ver como é a classificação dos atos administrativos. Então, os atos administrativos, por exemplo, temos aqui uma relação, não é?
uma relação exemplificativa de atos administrativos. Os atos administrativos, então, podem ser decretos, podem ser portarias, podem ser resoluções e podem ser instruções normativas. Nos 3 níveis, no nível federal, estadual, municipal, para os decretos, da mesma coisa, analogamente, federal, estadual, municipal para as portarias, para as resoluções, nível federal, níveis estaduais, níveis municipais, instruções normativas, nível federal, níveis estaduais, níveis municipais. Nessa classificação aí. Então, o que teria maior hierarquia aqui seria o decreto. O decreto, então, é um ato administrativo baixado normalmente pelo chefe do Poder Executivo. Se nós voltarmos aqui para a nossa matriz, vocês verificarão o seguinte: as leis, elas são, então, da competência do parlamento, do Poder Legislativo, como falamos desde a primeira aula. Né? Desde a primeira aula. Então, o parlamento federal é quem faz as leis que estão aqui nesse intervalo. Quem faz as leis federais é o Parlamento Federal. Quem faz as leis estaduais, que estão aqui compreendidas nesse intervalo, é o Parlamento Estadual. E quem faz as leis municipais, que estão aqui compreendidas, não é? Excluindo sempre a base, é o Parlamento Municipal. Os atos administrativos, como vimos há pouco, os atos administrativos federais são tomados pelo poder, sobretudo pelo Poder Executivo Federal. Os atos administrativos estaduais são da competência, sobretudo, do Poder Executivo Estadual. E os atos administrativos municipais são da competência, sobretudo, do Poder Executivo Municipal. É essa que é a classificação que nós temos. Né? Falando agora sobre as normas jurídicas. Então, dentro do nosso tema, o que seria o direito? Né? O que seria o direito? A palavra direito, ela tem diferentes significados. Né? Nós podemos considerar direito aquilo que diz respeito à norma. A norma, lei ou regra. Direito norma. Então, ele pode ter sentido de norma, de regra, não é? Mas também pode ser utilizado no sentido de faculdade, prerrogativa, poder de ação, não é? Impetrar uma ação em relação a determinada pessoa. Aí falamos em direito faculdade, prerrogativa, não é? O meu direito, não é? O meu direito em relação a tal pessoa, num contrato, numa relação jurídica. Então, estamos falando em prerrogativa, em faculdade, em possibilidade, poder de agir, poder de movimentar a estrutura do judiciário. Da mesma maneira, o conceito de direito. O direito, então, ele pode ser visto por diferentes ângulos, não é? Dentro de uma característica, qualidade daquilo que está de acordo com a regra, isto é direito, né? De acordo com a norma, isto está de acordo com o direito, mas também fruto da evolução de diferentes campos do saber, sendo o próprio direito sinônimo de regra. Então, seja o que está conforme a regra, seja o que é a própria regra, não é? Regra de direito, a norma jurídica, não é? O direito, então, poderia ser interpretado como um feixe de normas jurídicas, feixe de regras, não é? O direito também podia ser interpretado como a arte de organizar a sociedade. Também poderia ser visto assim, não é? Norma que orienta a pessoa em sociedade, direito objetivo, não é? Mas também pode ser considerado pelo prisma da prerrogativa, da faculdade, concedida às pessoas, né? A possibilidade de conceder às pessoas uma condição que permita a elas de mover a estrutura do judiciário para defender um direito seu. Então, falamos em direito subjetivo. Direito objetivo, como visto aqui, não é? Direito objetivo,
conjunto, um feixe de normas que orienta a pessoa na sociedade, que traz a paz social, não é? Que organiza a sociedade, da mesma forma que direito subjetivo, a possibilidade dada às pessoas de, defendendo o que seria de cada um, de mover o Poder Judiciário para que seja satisfeita uma pretensão sua. Tá? Então, direito objetivo e direito subjetivo. Direito objetivo seria o direito norma, o direito regra, não é? Arcabouço de regras impostas a todas as pessoas pela necessidade de controle da ordem social e pela busca da paz social no sentido de organizar a sociedade, não é? Então, aí falamos em direito como uma estrutura que assegura a paz e o convívio sociais. Ou direito subjetivo, direito faculdade, direito prerrogativa, poder que a pessoa ostenta de exigir, né, efetivar o seu interesse, quando este coincide com o interesse social. Então, se fala em interesse juridicamente protegido. Esse autor, Roberto de Ruggiero, observe que ele trata a questão por um prisma um pouco, não é? Um pouco diverso. Então, dentro do que falamos ali, né? Então, o direito objetivo seria esse conjunto de regras, né? Conjunto de regras, de normas impostas às pessoas nas suas relações externas com outras pessoas, com caráter de universalidade. Então, a regra deve ser a mesma para todos, porque essas regras procedem, têm origem nos órgãos competentes, não é? Essas regras, então, passariam pelo parlamento, eleito democraticamente pelo povo, tá? Segundo a Constituição, né? E tornadas obrigatórias mediante coação, mediante a força, né? Então, aí também podemos falar em direito como a condição que possibilita, através da mobilização das forças estatais, a um grupo impor a sua vontade pela força a outro grupo social. Já é uma definição menos assim lírica do que a definição do mecanismo que possibilita a paz social, não é? Essa definição é mais assim, uma definição mais elegante, uma definição mais serena. Essa outra já é uma definição mais agressiva, não é? A maneira como um grupo social impõe a sua vontade pela força a outro grupo social. Então, aí estamos falando em poder, não é? Para Clovis Bevilacqua, esse segundo autor aqui, em contraponto a Roberto de Ruggiero, o direito subjetivo seria o poder de ação garantido pela ordem jurídica. Tá? Aqui falamos nessa possibilidade que é dada a um sujeito de mover o aparato judicial para buscar uma determinada pretensão jurídica. No plano estrutural, o direito compreende, então, um sujeito, um objeto, não é? Falamos aqui numa coisa, não é? Um sujeito, Tício, Caio, não é? E a relação que une o sujeito ao objeto, tá? O sujeito, como ele está conectado ao objeto, é a relação que os vincula nessa relação jurídica, não é? Sujeito proprietário de um veículo, sujeito proprietário de uma casa. Então, ele tem um direito patrimonial. É claro que esse direito, ele normalmente, e nós vamos ver aqui na sequência, o direito se coloca sempre do ponto de vista de um sujeito em relação a outro sujeito. Mas nesse âmbito patrimonial, a doutrina, ela entende e boa parte da doutrina aceita que haja essa vinculação direito-coisa, não é? Quando, na realidade, a relação é sempre interpessoal, de uma pessoa em relação a outra. A relação, eu poderia dizer que a relação do sujeito ao objeto seria no sentido, nós vamos ver aqui no texto, de excluir todas as outras pessoas, não é? Nessa relação direito-coisa, não é? Proprietário de um determinado bem, de um veículo ou de um apartamento, não é?
A relação, na sua essência, não seria do sujeito com a coisa. Ela é sempre de um sujeito em relação a outro sujeito, mesmo quando há um objeto no meio aí dessa relação. Quando há o descumprimento de um contrato, nós visualizamos claramente sujeito, sujeito, sujeito A e sujeito B. Quando é uma relação de propriedade, isso fica mais tênue, não é tão visível. Mas, na realidade, é sujeito, sujeito. Porque a relação jurídica, ela no seu cerne, na sua essência, é sempre sujeito vis-à-vis, em face, contra outro sujeito. Mesmo na propriedade, o que você exercita é um direito de excluir todas as outras pessoas, nós falamos, o termo jurídico é erga omnes, nós excluímos todas as outras pessoas de desfrutar daquele objeto. Mesmo no direito de propriedade. Ele no seu cerne, na sua alma, ele se coloca do titular daquele bem em face contra todas as outras pessoas. Ninguém pode ocupar o seu apartamento, ninguém pode utilizar o seu veículo sem a sua autorização. Então, ela, ainda que tenha esse caráter sujeito-objeto, ela se efetiva e se exercita vis-à-vis de todas as outras pessoas, né? Se exercita contra todas as outras pessoas. Então, nesse caminhar, nesse passo, nós podemos verificar que sujeito de direito, né? Falamos em sujeito e objeto, né? Na tela anterior, observe que sujeito de direito, então, é a pessoa a quem a ordem jurídica assegura o poder de agir. Essa pessoa pode ser ativa ou passiva dentro da relação, não é? Num contrato de compra e venda, você tem um comprador, tem um vendedor, não é? Então, sujeito ativo, sujeito passivo. E o objeto de direito é o bem, é a coisa, vantagem, sobre o qual o sujeito exerce o seu poder conferido pela estrutura jurídica, pela ordem jurídica. E relação do direito, né? Relação do direito é o liame que submete o objeto ao direito. De modo que, segundo boa parte da doutrina, a relação de direito apenas implementa-se entre pessoas, como dissemos há pouco, não é? Sujeito A e sujeito B, não é? A relação de direito, então, se implementa entre esses dois sujeitos, como dito aqui, ativo e passivo. Nada obstante, não é? Ainda que outros venham a entender que existem duas relações, uma sobre objetos, sujeito coisa, direitos de dominação, direitos de poder, e outra ligando pessoas entre si, sujeito, impondo direitos a uma pessoa e, por conseguinte, deveres a outra pessoa. Então, esses são os aspectos que apresentamos a vocês em relação à matriz estatal e em relação à questão do direito e da relação jurídica nesta aula. Obrigado e nos vemos na próxima aula.